O jogo do Vinícius Júnior é uma tragédia. É uma tragédia. No dia em que a 10 é entregue para ele. 10 e faixa, porque no final do jogo, quando o Casemiro sai, a faixa fica com ele. Ele terminou o jogo com 10 e faixa na camisa de seleção mais importante do mundo. E o Vinícius Júnior errou tudo no jogo. Sabe o que é tudo? Tudo no jogo. Mais cedo, o Ricardo Rocha falou que vê o Romário e o Bebeto como Vini e Rafinha dessa geração. Não vejo isso não. Estou muito longe do Romário e Bebeto. Para entrosar com o teu companheiro, pelo menos quando a bola tá no teu pé, você tem que desenrolar você sozinho, né? Tenta um drible, a coisa que a gente não vê na seleção hoje. Um drible, uma jogada individual, uma caneta, um chapéu, alguma coisa que nos encante. Perfeito. Alguma coisa que a gente olhe e fala, pelo menos aquele tentou alguma coisa. E a gente não vê isso. Eu vou fazer uma pergunta que está dividindo o futebol brasileiro. Vinícius e Rafinha são jogadores importantes e decisivos nos clubes que jogam na Europa. Mas quando jogam pelo Brasil, acontece algo que nós brasileiros não acreditamos. Como dois dos melhores jogadores do planeta parecem jogadores comuns quando vestem a camisa da seleção brasileira. A verdade é que muita gente já começou a fazer uma acusação pesada. Será que esses craques sentem o peso da camisa da seleção brasileira? Ou será que a seleção é que não está à altura deles? Fica até o final porque a resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga esses dois jogadores. Vamos aos fatos. Vinícius e Rafinha são protagonistas de dois maiores times do planeta, Real Madrid e Barcelona. Estamos falando de dois jogadores que atuam nos maiores palcos do futebol mundial. Champions League, clássicos históricos, finais, pressão de milhões de torcedores. E eles entregam a melhor versão do futebol arte que se pode assistir. Mas aí chega a data FIFA. O que vemos em campo são outros jogadores. Essa diferença já é tema entre os principais analistas de futebol do Brasil. Como dois jogadores tão decisivos em seus clubes conseguem ter tanta dificuldade para repetir esse desempenho na seleção? E quanto mais o tempo passa, mais essa pergunta fica sem resposta. E aqui começa a parte polêmica. Muitos torcedores apontam o dedo para Vinícius e Rafinha pela falta de personalidade, liderança e não querem assumir a responsabilidade. Porém, há comentaristas que dizem o contrário. Talvez não sejam os jogadores que estão falhando, talvez seja a seleção. Pense comigo. Na Europa, Vinícius e Rafinha jogam em equipes que treinam junto praticamente todos os dias. Tudo funciona quase automaticamente. Na seleção, os jogadores chegam de diferentes países, treinam poucos dias, mudam de treinador, mudam de esquema, mudam de função. Em entrevistas, Rafinha explicou que o tempo de treinamento na seleção é extremamente limitado, enquanto nos clubes os jogadores trabalham diariamente durante meses. Na seleção, tudo precisa ser resolvido em poucos dias. E isso explica uma situação que muita gente ignora. Talvez o maior problema do Brasil seja justamente este. A seleção possui jogadores extraordinários, mas ainda não encontrou uma identidade coletiva. E sem identidade, nem Vinícius Júnior, nem Rafinha, nem qualquer outro craque vai conseguir carregar o time sozinho. Porque o futebol de hoje não funciona mais assim. A época em que um único jogador resolvia tudo praticamente acabou. Agora eu quero sua opinião sincera. Qual é o problema da falta de rendimento desses dois jogadores? Eles conseguiram carregar o peso da camisa da nossa seleção brasileira? Comente aqui embaixo, porque talvez a pergunta não seja por que eles não jogam bem pelo Brasil, mas sim, porque o Brasil ainda não conseguiu jogar à altura deles. Se inscreva no canal e prepare-se para o próximo debate, porque ele vai gerar ainda mais polêmica.